Graça e paz, irmão. É um prazer estar mais uma vez com você, poder adorar o Senhor junto da tua família e na tua casa, né? E nós cremos que o Senhor ele está se movendo e se revelando nesses dias, né? Sobre toda a igreja, sobre cada família, né? E a palavra do Senhor diz lá em Salmo 93, o primeiro versículo, que o nosso Deus ele reina em majestade. O nosso Deus está assentado num trono santo e Ele governa, né? E o mundo não pode ser abalado. A palavra do Senhor garante isso. O mundo não será abalado. Ele está no controle de todas as coisas. O nosso Deus reina sobre todas as coisas. Eu queria te convidar a declarar junto comigo essa canção. O nosso Deus é o Rei. O nosso Deus é o Rei. Aleluias. Vamos declarar? Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Declare, ele é o Rei. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, eiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha.
ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela, a luz das nossas vidas. Ele é o leão de Judá, que governa as nossas vidas. Sim, ele, claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol. O teu brilho é a luz do sol, que a luz do sol. Sim, ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Sim, Deus, é o Senhor que governa as nossas vidas. É o Senhor que governa as nossas vidas. Sim, governa as nossas vidas. Governa no Senhor. Meu irmão, queria te lembrar nesse momento dos princípios da palavra do Senhor, e um dos princípios é o dízimo e a oferta, né? Cada um separado. Dízimo um princípio, oferta outro princípio. Mas nós aprendemos com grandes homens na palavra que o Senhor se agrada quando nós ofertamos de todo o coração, quando nós entendemos o propósito daquilo que o Senhor tem confiado sobre as nossas vidas, as nossas mãos, né? Tudo é dele, tudo é dele, mas ele confia na igreja, né, para manter a sua casa, para cuidar daquilo que é necessário, para abençoar as pessoas, né? E o princípio do dízimo e da oferta, né, é tão poderoso na igreja, é tão poderoso nas nossas vidas, né? E o Senhor, ele nos dá a oportunidade de vivê-lo e de crer que ele será o nosso sustento. Lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 29, nós aprendemos com o nosso irmão Davi, né, vivendo esse princípio maravilhoso, né? Ele já tinha preparado tudo para a construção do templo, seu filho, mas ainda assim ele ofertou daquilo que era dele, das riquezas pessoais dele, ele ofertou ao Senhor, porque ele entendia que o Senhor se agradava de quando a gente vive os princípios da palavra, de quando a gente entrega a Ele tudo aquilo que Ele confiou a nós. E
nós podemos ver no versículo 3, ele dizendo essa verdade: Senhor, eu te entrego tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é teu. Lá no versículo 14, ele vai dizer: Senhor, quem somos nós para te oferecer alguma coisa? O Senhor é dono de tudo. Tudo está em tuas mãos. Senhor, aquilo que nós vamos te oferecer já é teu. Mas ainda assim, ó Pai, receba em gratidão. Receba, porque nós queremos declarar que o Senhor é mais importante nas nossas vidas do que qualquer coisa que nós podemos ter, do que qualquer coisa que o Senhor possa ter entregado em nossas mãos. O que nós mais queremos é agradar ao Senhor. Eu queria te encorajar a viver todos os princípios da palavra. Amém? Vamos declarar essa canção. Vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tu preciso pra viver. Eu me lanço em teus braços, onde encontro meu refúgio. Tu és o meu refúgio. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Pra ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
queremos te adorar, Senhor. Queremos declarar que tudo que nós temos é teu. Tudo que nós temos é teu. Senhor, nos ensina a viver os princípios da palavra. Senhor, nos ensina a ser fiéis a ti. Nos ensina a ser fiéis a ti, Senhor. Nos ensina a te amar, nos ensina a te amar mais que tudo. Sim, Deus, nós queremos viver todos os princípios da palavra. Eu quero te entregar, Senhor, a vida financeira de cada família aqui representada. Senhor, em nome de Jesus, toma em tuas mãos cada vida, Senhor, cada pai de família, cada mãe, Senhor, que trabalha, Senhor, que precisa de um sustento, Senhor, que depende da tua graça, do teu amor. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida desses homens, dessas mulheres, o Senhor abrindo as comportas dos céus, o Senhor abrindo as comportas dos céus, abençoando as vidas, Senhor, aqueles que estão necessitados nesse momento, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, da tua graça sobremaneira, Deus, em nome de Jesus, vá, Senhor, e age sobre a vida dessas pessoas. Sim, Deus, abra as portas dos céus. Sim, Deus, derrame das tuas bênçãos sem medida. Senhor, aqueles que ainda não vivem, Senhor, o princípio do dízimo e da oferta, abençoa de uma maneira a constrangê-los, ó Pai. Abençoa de uma maneira a constrangê-los, Senhor, a viver os princípios. Sim, Deus, há uma igreja que te ama, há uma igreja que entende o chamado, que entende os propósitos do Senhor. Sim, Deus, abençoa essa igreja, abençoa cada vida, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Somos gratos a ti, ó Deus, nos rendemos aos teus pés e declaramos: o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluias, aleluias. Levante as suas mãos e aplauda o Senhor com toda a sua força. Aleluia. Graça e paz, amados. Estamos aqui para mais uma mensagem, mais uma ministração da palavra do Senhor, para a gente ouvir a voz dele, aquilo que ele tem nos chamado para esses dias. Mas antes da gente entrar na palavra, nós gostaríamos de ministrar uma canção que vai falar um pouco daquilo que nós vamos ministrar. Essa canção é muito antiga. Já há 17 anos atrás eu ministrava essa canção no CD, na igreja. Eu não entendia porquê, mas eu passava domingos ministrando somente essa canção. Na época eu não conseguia entender o que significava tudo aquilo que estávamos cantando, mas eu creio hoje que eram palavras proféticas, né? E eu creio que essa canção ela é muito propícia para esses dias. Se você souber cantar, cante conosco, em nome de Jesus. Os quatro cantos dessa terra pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar.
Pode-se ouvir alguém chorar, são lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento, nós cremos, Senhor, o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança, o que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas que Ele virá, restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei, sua terra sararei, sua terra sararei, sua terra sararei. Oh meu Deus, tomamos posse, Senhor, dessa promessa, dessa palavra direcionada a nós. Por isso, Senhor, enquanto igreja, enquanto teu povo, nós nos levantamos e assumimos a nossa responsabilidade de nos humilhar diante de Ti, de orar diante de Ti, Sim, Deus. de clamar, Senhor, de buscar a Tua face, de nos converter dos nossos maus caminhos, para que o Senhor venha, Sim, e Deus. restaure a nossa nação, restaure a nossa terra. Aleluias, Aleluia. aleluias. Tomamos posse dessa Sim, palavra, Deus. Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória ao nosso Rei, ao nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para ministrar a sua palavra. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Há uma grande expectativa de corresponder aquilo que o Senhor quer de nós para esse tempo. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 7, 13 a 14.
2 Crônicas 7, 13 a 14. Vai dizer assim, a palavra do Senhor, tá bom? Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Glória a Deus. É uma promessa do Senhor para as nossas vidas, é uma aliança que o Senhor está fazendo com o seu povo, né? E eu creio que é uma aliança que o Senhor está fazendo conosco, querido. Mas toda aliança, ela precisa ser cumprida pelas duas partes, né? Todo acordo precisa haver um cumprimento das duas partes. Eu creio que cabe a nós responsabilidades para esses dias tão desafiadores que temos vivido. Querido, que dias difíceis temos vivido. Estamos aí dentro de uma pandemia que não sabemos quando vai terminar, não temos certeza do nosso amanhã, do nosso futuro. Por mais que a gente possa sair do isolamento, há o risco do contágio, nós não sabemos como o nosso corpo vai reagir se formos contaminados. Há aquela insegurança pairando no ar. Estamos diante de desafios na política, na economia. Estamos diante de situações que começam a vir à tona no Brasil. E nós, enquanto igreja, precisamos estar atentos para discernir o que o Senhor quer fazer e como o Senhor quer nos usar em cada situação. Então eu creio que essa palavra, esse texto que nós lemos, ele é muito propício para esses dias. Ele para nós é um direcionamento da parte do Senhor. Porque nós temos falado, queridos, a respeito de tratamento de Deus nesse tempo, dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Nós temos ministrado sobre isso nas últimas ministrações e vamos continuar ministrando, porque eu creio que nós precisamos insistir em nos encaixar na vontade de Deus. Mas nós temos falado muito a respeito de tratamento e eu acredito que muitos de nós já conseguem reconhecer áreas das nossas vidas que precisam ser alinhadas e tratadas pelo Senhor. Mas eu percebo também, queridos, que existe uma dificuldade que nós temos naturalmente de entrarmos de fato dentro dos tratamentos do Senhor. Existe uma dificuldade. Por exemplo, quando nós vamos no médico, nós estamos lá sentindo um incômodo no estômago, uma dor de barriga, e aí aquilo nos leva a ir no médico, e chegamos lá, o médico passa vários exames para nós, e nós fazemos os exames, e aí o médico vem e nos dá um diagnóstico, e ele diz assim, olha, você tem um problema de gastrite, e a partir desse problema você vai precisar fazer um tratamento, para que você seja curado dessa gastrite. E aí o médico nos passa uma receita e nessa receita ele vai nos indicar 1, 2 ou 3 remédios para a gente tomar durante um período. E o médico vai dizer para nós, olha, a partir de agora você precisa se limitar a uma alimentação mais saudável, você vai precisar deixar de comer algumas coisas. E aí nós vamos para casa com todas essas informações, sabendo que tem um problema, que tem uma enfermidade e que precisa ser curada. Mas aí chegamos em casa e aí passam-se os dias, nós não compramos o remédio, não fazemos o tratamento, continuamos nos alimentando da mesma forma e a gastrite vai piorando, vai piorando. Querido, o que eu quero dizer com isso é que você pode ter conhecimento da área da sua vida que precisa ser tratada em Deus. Mas você também pode tomar a decisão de não se tratar. Você pode tomar a decisão de não
entrar num processo efetivo de tratamento. Você pode tomar a decisão de não tomar o remédio devido para que você seja curado nessa área que você precisa ser curado e tratado em Deus. O que eu quero dizer, querido, abertamente para você, é que há uma decisão que nós precisamos tomar nesses dias, de entrar num processo de tratamento com o Senhor, de tomar o remédio devido para que sejamos alinhados e nos encaixemos à vontade do Senhor. E eu quero declarar uma palavra sobre você, na verdade, dizer para você que você precisa assumir a sua responsabilidade nesses tempos difíceis que temos vivido. Porque aquilo que o Senhor quer tratar na sua vida, sabe, alinhar na sua vida, no seu caráter, no seu temperamento, alinhar de acordo com a vontade dele, não tem a ver só com você. Tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer na nossa nação, tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer no Brasil, tem a ver com aquilo que o Senhor quer cumprir no coletivo. Então, quando eu e você não entramos, nos tratamentos de Deus, não tomamos o remédio devido para esse tratamento, para sermos libertos, alinhados e curados nas áreas que nós precisamos ser curados diante do Senhor, nós estamos impedindo que os propósitos do Senhor se cumpram de maneira plena no nosso Brasil, na nossa nação. Então, querido, eu quero trabalhar com você esse texto que nós acabamos de ler. O Senhor está dizendo aqui, olha, pode acontecer de eu enviar sobre essa terra, sobre a sua terra, gafanhotos, pragas, pode acontecer de eu reter a chuva. E se eu fizer tudo isso, há uma postura que você, enquanto meu filho, enquanto meu povo, precisa tomar diante dessas questões. Você precisa se humilhar, você precisa orar, você precisa buscar a minha face, você precisa se converter dos seus maus caminhos. Porque aí eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, em nome de Jesus, a nossa responsabilidade nesse tempo é muito maior do que apenas uma semana de oração. A nossa responsabilidade nesse tempo tem a ver com o fato de nós assumirmos um tratamento de Deus para as nossas vidas. Eu creio sim que você tem entrado para o seu lugar secreto. Eu creio que muitos sim já têm percebido áreas da sua vida que precisam ser tratadas diante do Senhor. Temperamento, orgulho, vaidade, fofoca, maledicência. Um coração endurecido, um coração fora de propósito, uma família fora de propósito, vida financeira desalinhada. Eu creio que nesse tempo tem trazido à tona coisas da nossa vida que precisam ser tratadas por Deus. Mas de nada adianta você ter conhecimento dessas áreas se você não tomar o remédio devido. Se você não pagar um preço de melhorar a sua alimentação para que a gastrite seja curada. De nada adianta você ter conhecimento, de nada adianta Deus falar com você que você precisa ser tratado numa determinada área, se você não entrar nesse ambiente de tratamento do Senhor. E é isso que o Senhor está requerendo de nós na palavra dele. Nós estamos dentro desse contexto que o Senhor está citando aqui. Nós estamos em tempos difíceis para a nossa nação, para a nossa terra. Nós estamos vivendo tempos de insegurança, nós estamos vivendo crises na política, crises na saúde, crises na economia. E mais do que todas essas crises externas, nós estamos vivendo uma crise espiritual tamanha que precisamos urgentemente
sabe, tomar uma postura de alguém que está disposto a tomar o remédio para que o tratamento aconteça de fato nas nossas vidas. E a palavra do Senhor vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu acredito, querido, que essa palavra, a princípio, ela é direcionada a nós enquanto igreja. Nós que cremos no nosso Deus, nós que confiamos nele, nós que temos nele a nossa maior esperança. Essa palavra é direcionada a mim e a você. Essa palavra é direcionada à igreja do Senhor Jesus. Então, olha o Senhor dizendo, olha, quando coisas ruins acontecerem sobre a sua terra, tome uma postura. Você que se chama pelo meu nome, nós somos o povo de Deus e eu creio que essa palavra é direcionada a nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eu quero aqui ficar um pouco nessa palavra. Se humilhar, nesse princípio de humilhação pelo qual o Senhor está nos chamando. Nesse princípio tão difícil de viver. Porque você se humilha não é quando você chora. Você se humilha não é quando você se ajoelha ou você se deita no chão. Não, você se humilha quando você abre mão das suas verdades, quando você abre mão da sua vontade, quando você abre mão da sua razão. Você se humilha quando você abre mão das suas próprias convicções. Você se humilha quando você sai do seu estado de comodismo, do seu estado agradável a você e entra na vontade de Deus, na convicção de Deus, no querer de Deus, naquilo que Deus tem para você. Você não se humilha quando você chora, ou quando você admite, sabe, eu tenho falhas. Não, isso pode ser até o início de um processo de humilhação, mas você se humilha de fato quando você diz, Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. Os teus caminhos são melhores, os meus caminhos são errados e equivocados. Você se humilha quando você abre mão do seu orgulho. Você se humilha quando você abre mão, querido, da sua altivez, da sua posição, sabe? Que você se considera certo diante das pessoas. Você se humilha quando você abre mão, sabe, dos seus argumentos. Porque nós temos tantos argumentos para não fazer a vontade de Deus. Sabe quando um casal ele começa a discutir e um não cede para o outro? Todos os dois têm a razão, todos os dois são cheios de argumentos. Aí de repente o Espírito Santo começa a trabalhar em um dos dois. E aí o esposo ou a esposa, sabe, rompe com aquele orgulho e diz, olha, você está certo, eu me rendo. Eu estou errado, me perdoa pelas palavras, pelos muitos argumentos. Essa pessoa, esse homem ou essa mulher, ele sai de um lugar de orgulho e desce para um lugar de humilhação. E o Senhor está nos chamando nesses dias. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, sair desse lugar de orgulho e entrar num lugar de humilhação, onde ele não tem mais razão, onde ele não tem mais argumentos, onde ele não tem mais o próprio querer. O meu querer está acima de tudo na vida dele. Aí nós entramos nesse ambiente de tratamento do Senhor. É desse tratamento que nós temos falado nesses dias. É desse tratamento que o Senhor tem, sabe, desejado de nós. É quando nós tomamos o remédio. E o remédio muitas vezes é amargo, queridos. Porque nos humilhar não é fácil.
Porque abrir mão das nossas razões não é fácil. Porque abrir mão da nossa justiça não é fácil. Quando você se humilha diante do Senhor, você está se rendendo a Ele. É quando você se rende, é quando você se entrega, é quando não há mais argumentos, é quando você desaparece. E o Senhor aparece na sua vida, nas suas posturas, nas suas vontades, nas suas decisões. Isso é sério. Isso é sério, meus queridos. Isso é sério. O Senhor está dizendo, olha, há uma promessa que eu quero cumprir sobre essa nação, sobre a sua terra. Mas essa promessa vai passar por um processo seu de humilhação. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. Precisamos, desfazer essa postura arrogante que tem invadido o nosso caráter, o nosso comportamento. A gente acha que é humilde, não fazendo a vontade de Deus. Não, querido. Você é humilde quando você faz a vontade de Deus. Não é quando você fala baixo, não é quando você chora, não é quando você tem remorso. Mas é quando de verdade você se arrepende da vida que tem levado e entende que acima de você há um Deus todo-poderoso e que você precisa se render, se encurvar, se entregar, abrir mão de todas as falas suas em prol de não cumprir essa palavra. Querido, em nome de Jesus, nós somos trazidos para dentro da nossa casa. Porque começa dentro das nossas casas, começa dentro das nossas famílias, começa no nosso quarto, começa na nossa mesa. Se você até agora, querido, não caiu a sua ficha, que a rotina da sua casa precisa estar alinhada à rotina de Deus, aos princípios da palavra, você ainda continua numa postura de orgulho e de arrogância. Porque a arrogância é quando você se sente superior a outra pessoa. E quando você não abre mão da sua rotina, você está declarando que você entende que os seus pensamentos, a sua rotina, o que você acha é superior àquilo que o Senhor acha. Aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor declara na sua palavra. Então, em nome de Jesus, se você é uma pessoa que tem negligenciado o seu lugar secreto, você tem negligenciado, sentar com os seus filhos para ensinar a palavra do Senhor, você tem negligenciado o seu ministério, você tem feito seu ministério de qualquer jeito, a arrogância nas nossas vidas, a arrogância na sua vida. Precisamos nos humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E aí, nos humilhando, podemos então orar. Porque o Senhor tem nos chamado a orar, clamar por essa nação. Clamar por esse povo. Clamar para que Ele, libere a chuva. Para clamar para que Ele retenha o gafanhoto, retenha a praga. Retenha a miséria, para que o Senhor, retire do nosso meio a corrupção, a fome, as desgraças que têm acontecido no nosso meio, a violência, a falta de propósito, a falta de alinhamento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, nós levantamos essa semana para orar pela nossa nação. Eu glorifico a Deus pela sua vida, querido, que se colocou à disposição, mesmo com vergonha, mesmo tímido, mesmo orando pouco, mesmo com poucas palavras, você se colocou disponível a orar pela sua nação. Glória a Deus, você está cumprindo princípios da palavra. Mas antes de entrarmos nesse processo de oração, nós precisamos nos humilhar. Um princípio, nós precisamos estar preparados, Nos humilhando,
sabe, no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos. Mas o Senhor também tem nos chamados a orar, a clamar. Queridos, em nome de Jesus, assuma a sua responsabilidade. Assuma. Eu fico triste e, sabe, sem saber o que fazer quando vejo pessoas que poderiam estar contribuindo tão mais para que uma nova realidade venha sobre o Brasil. Nós temos um grupo do WhatsApp, né? Temos lá 62 pessoas, glória a Deus. Queridos, se nós tivermos aí 15 pessoas, talvez 20 no máximo, envolvidas no processo de oração, foi muito. Onde estão as 42? Sabe, onde estão? Fazendo o quê? Se envolvendo em quê? É claro que eu acredito que não temos tempo para tantas coisas, né? Mas o nosso lugar de comunhão, o nosso lugar de crescimento hoje, enquanto igreja, é ali no grupo. Nós ali estamos dando direcionamentos, nós estamos, sabe, falando o que você precisa fazer para os próximos dias. E quando você corresponde, você está dizendo, olha, pode contar comigo, olha, eu quero crescer, olha, eu assumo a minha responsabilidade. Nós temos pessoas ansiosas para que a gente volte a se encontrar. Estou louca para abraçar os irmãos, para estar com os irmãos. Estou louca para a gente poder adorar juntos, cantar, pular juntos ali na celebração, né, da igreja, reunidos. Queridos, mas será que você não consegue entender? Será que alguns não conseguem entender que se você não é capaz de ser igreja à distância, se você não é capaz de orar 2 minutos no grupo da sua igreja, sabe, em prol do Brasil, e você tem uma ansiedade de reunir, será que você não consegue entender que isso pode ser religiosidade? Apenas uma tradição. E o Senhor, Ele não está à procura de pessoas religiosas. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então eu creio que esse tempo é um teste para todos nós. Nós estamos sendo quebrados na nossa religiosidade, de sermos crentes só no domingo. Mas estamos sendo chamados à distância, dentro das nossas casas, a levantar um clamor pela nossa nação, a sermos igreja na vida da nossa nação. Em nome de Jesus. E o texto vai continuar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Ah, essa palavra é preciosa. E essa palavra é chave. Querido, esses não são dias da gente buscar as bênçãos do Senhor. Não são dias da gente colocar os nossos olhos, o nosso foco, sabe, nas bênçãos, nas recompensas, nos lucros que o Senhor pode nos dar, nos benefícios. Fique tranquilo. A essência do Senhor é que Ele é cuidador, Ele é provisão. Então não precisa se focar nisso. Eu creio que nesse tempo de dificuldades na nossa nação, olha só o que a palavra está dizendo: se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face tem a ver com você buscar conhecer a face do Senhor. Sabe quando você encontra alguém na rua e aí você pensa assim, nossa, eu acho que eu conheço aquela pessoa. Esse rosto não me é estranho. Demonstra que você já viu aquela pessoa em algum lugar, e assim o Senhor está nos chamando nesses dias para conhecer a sua face, para reconhecer a sua face, para conhecer quem Ele é, não apenas o que Ele faz, não apenas o seu poder, não apenas as suas mãos, mas conhecer um Deus que é perfeito, que é majestoso, que é fiel, que é grande, que é santo.
O Senhor está nos chamando a conhecer a sua face. E aí nós voltamos para o lugar secreto. Porque é lá de maneira intensa que nós buscamos a face do Senhor. Sabe, eu percebo, às vezes sem querer eu também faço isso. Porque está muito enraizado em nós. Às vezes a gente vai orar ao Senhor nesses dias, a gente começa, Senhor, guarda fulano, abençoa ciclano, Senhor, não deixa faltar nada para fulano, não deixa faltar nada nas nossas casas, queridos. Esse é o tempo onde nós precisamos, Senhor, se revele a nós. Queremos conhecer a tua face. Assim como Moisés um dia pediu para te ver, nós queremos te ver. Porque a sua presença, a sua face é mais importante para nós do que os benefícios que o Senhor pode nos dar. Então é essa postura que hoje nós, enquanto igreja, precisamos tomar, queridos, nesse tempo. Nos humilhar, orar, buscar a face do nosso Deus. E por último, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Querido, converter tem a ver com arrependimento. Tem a ver com um coração que não está mais contente em caminhar numa direção e quer caminhar na direção do Senhor. Um coração que entende que tem andado pelos maus caminhos. E maus caminhos não tem a ver, querido, com você andar só com pessoas ruins, pessoas que são más influências, sabe? Com você beber, com você fumar, com você se prostituir. Amém. Isso tudo também faz parte de maus caminhos. Mas eu quero que você abra os seus olhos espirituais para entender que situações pequenas na nossa vida, na nossa rotina, podem ser maus caminhos. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Sabe, se você tem feito coisas pequenas que não estão de acordo com a vontade e os princípios do Senhor, você está vivendo um mau caminho e você precisa se converter. Então, em nome de Jesus, esse é o tempo de muita humilhação, de muita oração, de muita busca pelo Senhor e de muito arrependimento. E arrependimento, querido, não é remorso. Arrependimento não é só você entender que está num caminho errado. Arrependimento é você fazer um novo caminho, uma nova trajetória, uma nova história na tua vida. E uma história marcada pela presença do Senhor, pelos princípios da palavra. Arrependimento é você mudar de rota. Arrependimento é você mudar, sabe, de comportamento. Se você é uma pessoa grosseira, se arrependa. Seja mais manso, seja mais mansa. Se você é uma esposa que não é sábia, e a palavra diz que nós, enquanto esposas, devemos ser sábias para edificar a nossa casa. Se tem faltado sabedoria, se arrependa em nome de Jesus. Abra mão dos seus argumentos. Porque o meu marido, porque os meus filhos. Quando você se humilha, você não tem mais você não tem mais razão, você não tem mais argumentos. E quando você se arrepende, você muda esse comportamento, você muda essa atitude na sua vida. A palavra do Senhor para você nesse dia, nessa noite, é: converta-se dos seus maus caminhos, dos seus maus procedimentos. Se a criação que você tem dado aos seus filhos é uma criação mais baseada na sociedade ou mais baseada nas circunstâncias do seu dia, se você estiver disposto, você educa. Se você não estiver disposto, você não educa eles. Se você estiver descansado, você ora com eles. Se você não estiver descansado, você não ora, não lê a palavra com seus filhos.
se converta dos seus maus caminhos. O Senhor está nos chamando, querido, para assumir a nossa responsabilidade, para entrar no tratamento de Deus, para tomar o remédio devido. E o remédio devido vai passar por humilhação, por um tempo de clamor, por busca pela face do Senhor, por arrependimento, por conversão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja, essa é uma palavra para a igreja do Senhor, para a minha vida, para a sua vida. O Brasil pode contar com você. Os seus vizinhos podem contar com a restauração que o Senhor quer fazer na tua vida, para que você assim restaure a outros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, olha só o que vai acontecer. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aquilo que está para acontecer no Brasil vai passar pela sua vida, pela minha vida. O Senhor quer tratar a mim e a você não só por causa de nós, não só por causa da minha família, mas por causa daquilo que Ele quer fazer no Brasil. Então há uma grande responsabilidade nossa. Nós estamos finalizando a nossa semana de oração pelo nosso país e eu achei propício trazer essa palavra ao seu coração, querido, para que a gente assuma essa responsabilidade, para que a gente pague preço pela nossa nação, para que a gente corresponda rapidamente àquilo que o Senhor quer fazer em nós. E através de nós, Ele vai alcançar essa nação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, reflita a respeito de como você tem levado a sua vida, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo, sabe, de dificuldades. Reflita e se conserte com o Senhor, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto aqui para finalizar, está em Romanos 8, 18 a 21, vai dizer assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Uma glória que em nós será revelada. A natureza criada, ou seja, a criação, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nós temos uma responsabilidade de manifestar a glória de Deus sobre essa nação. E que eu e você assumamos a nossa responsabilidade nesse tempo. De entrarmos no tratamento de Deus, de tomarmos o remédio, mesmo que seja amargo. De nos humilharmos, abrir mão do nosso orgulho, de clamarmos por essa nação, de buscar a face do Senhor e de nos converter dos nossos maus caminhos. E Ele ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará o nosso Brasil, a nossa nação. Aleluia. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu consagro a tua igreja nas tuas mãos, clamando a ti, Senhor, que nesse tempo possamos assumir a nossa responsabilidade enquanto igreja. Há um papel que cabe a nós fazermos nesse tempo e não vamos negligenciar. Te peço em nome de Jesus. Peço em nome de Jesus, levanta uma igreja que acredita nas tuas promessas, uma igreja que se humilha, uma igreja, Senhor, que ora, uma igreja que busca a tua face, uma igreja que se converte dos seus maus caminhos. Eu te glorifico, eu te exalto, porque o Senhor
sempre tem uma palavra de esperança e de salvação sobre as nossas vidas e sobre essa nação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, queridos.